Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 10 de maio de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Entre a Terra e o Céu. Nossa irmã Aramita hoje não pôde se fazer presente, mas nós vamos envolver o nosso amigo Augusto, que irá fazer a nossa prece de gratidão, e logo depois a nossa querida amiga Carla irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Você ora para a gente, Augusto? Amado Mestre Jesus, te agradecemos por mais essa oportunidade de estudo, por estarmos aqui com todos os esforços que fizemos para chegar ao estudo, mas acima de tudo, Mestre amigo Jesus, por esses ensinamentos que esse estudo nos dá, nos fortalecendo essa vontade de fazer as mudanças que necessitamos em nós. E graças a Ti, aqui estamos, pois o amor que temos por Ti é imenso, Mestre amigo Jesus. E nessa busca de estarmos cada vez mais próximo de Ti, o recurso do estudo nos fortalece, Mestre amigo Jesus, para que possamos continuar nessa nossa luta diária de nos reformarmos. Te agradecemos pelo amor e o cuidado que Tu tens por cada um de nós e te rogamos, Mestre amigo Jesus, que Tu sempre fique conosco, que assim possamos nós continuarmos seguindo o Teu caminho. Obrigado e fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Ainda estamos na sala da senhora Antonina e ela já se recolheu e eles estão conversando com aquela criatura que estava recolhida ao canto, uma entidade que não percebeu a presença deles, ainda muito materializada, e eles se materializaram, vamos dizer assim, para ele visível, para né? se tornar visível para ele. E ele se revelou como uma pessoa ainda em luta no século XIX, na Guerra do Paraguai, contou suas agruras, suas traições, e ainda preso como se vivesse nessa época. Ele fala que ele está lá e as pessoas perguntam quem é, não conhece? Então, assim, ele ainda está nessa época preso e nós estamos ainda na história dele e agora nós vamos saber quem ele é. E não tem consciência do tempo que já passou, né? Então vamos lá, aqui ao nosso lado, nosso querido Augusto, que está fazendo a voz do seu Clarencio, e temos o nosso querido Wesley, que está fazendo a voz Desse senhor. do velhinho, né? Exatamente, desse senhor, desse espírito que está lá dentro da casa da dona Antonina. Então, só voltando um parágrafo. E porque reiniciasse as referências lamuriosas, o ministro colocou a destra sobre a cabeça do nosso interlocutor, como a sondar-lhe o íntimo em minuciosa perquirição, né, perguntas, observações, e em seguida informou. Temos aqui nosso irmão Leonardo Pires, desencarnado há cerca de 20 anos. Quando jovem, foi empregado do Marechal Guilherme Xavier de Souza e hoje conserva a mente detida num crime de envenenamento em que se envolveu quando integrava as forças brasileiras acampadas em Piraju, no Paraguai. Podemos conhecer o delito em suas particularidades na tela das recordações que o atormentam. É um domingo de festa em campanha, 11 de julho de 1869. A missa é celebrada em pleno campo por um frade capuchino. O conde Deu, com a luzida oficialidade do seu quartel-general, está presente. Nosso amigo, muito moço ainda, aparece no corpo da infantaria. Não se mostra, porém, interessado nas graves advertências do sacerdote, no ato religioso, nem no apelo ardente e patriótico do generalíssimo, que pronuncia brilhante e inspirada a locução para os comandados.
fita com impertinência um companheiro recém-chegado de Itauá, que é um distrito do Paraguai. Enfermeiro em serviços especiais. É José Esteves, irrequieto brasileiro, de olhos escuros e inteligentes, de garboso porte, com os seus 30 anos bem feitos. Partilha com o nosso amigo o afeto de linda mulher desquitada, que abandonou o marido e um filho pelo prazer da aventura. Pires, o irmão que observamos, inconformado com os favores da criatura amada para com o Patrício, que ele odeia, finge ignorar-lhe a situação e insinua-se maneiroso e gentil. Terminada a festa, convida Esteves para a refeição mais íntima. E juntos comentam entusiásticos as noitadas do Rio, ansiosos pelo retorno às seduções da retaguarda. Esteves entrosa-se com as impressões de Leonardo, confia nele e conversa, loquaz, até que o vingativo colega, na taverna improvisada, lhe oferece um copo de vinho com um veneno fatal. O companheiro bebe, experimenta estranha vertigens e morre praguejando. O acontecimento é recebido com admiração. Um médico argentino é chamado a opinar e verifica o envenenamento. Contudo, as autoridades julgam o silêncio mais acertado. As tropas deveriam seguir rumo a Paraguari e o caso é encerrado sem maior investigação. Leonardo acompanha o exército para a vanguarda e tenta esquecer o ocorrido. Convive ainda com a requestada mulher por mais algum tempo, mas de regresso à terra natal, desinteressa-se dela e casa-se no Brasil, deixando vários descendentes. Desencarna valentudinário. Todavia, no leito de morte, reconhece que a lembrança do crime lhe castiga o mundo interior. Vale lembrar que valentudinário é o quê? Doente. Ouvida quase todos os demais episódios da existência para centralizar-se apenas nesse. José Esteves já reencarnou, demorando-se agora em outros setores de luta, mas Leonardo Pires vive com a imagem do assassinado, que se revitaliza cada dia na memória dele, ao influxo das sugestões da própria consciência que se considera culpada. Como vemos, é a lei de causa e efeito a cumprir-se natural. Interessante que ele viu tudo isso perquirindo da mente do Leonardo Pires, né? Então vamos comentar aí, Carlinha. Lembra pra gente então. Então nós temos um senhorzinho que estava participando do evangelho, e o tema do evangelho era perdão, não é verdade? É. E ele estava ali, um espírito agachadinho no canto, e André Luiz não conseguiu entender muito bem, disse, vamos nos aproximar e ver do que se trata, né? E aí esse senhorzinho não estava enxergando, nem André Luiz, e quem estava com André Luiz? Hilário. Então, nenhum dos dois. Então, eles pegaram o corpo perispiritual, o próprio corpo perispiritual, vamos dizer assim, transformou, manipulou para que ele ficasse mais denso, o corpo perispiritual. Lembra que nós estamos mergulhados em fluido. E aí o senhorzinho passou a ver, mas perceberam que o senhorzinho não estava muito bem da cabeça, né? Começou a falar coisas desconexas. Então, se eles eram soldados ou perguntou exatamente se eles faziam parte. Então você vê que ele ainda está psiquicamente, ele vive um mundo. Você olha assim e diz assim, essa pessoa, não, esse cidadão não, é real. Então talvez a gente poderia até dizer é um esquizofrênico. Você pega um esquizofrênico aqui na Terra, ele vive um mundo paralelo dele. E tudo aquilo que ele vive, para ele é real.
Tem uma das obras de André Luiz que retrata, não me lembro qual agora, gente, mas não é o que a gente estudou, é o que ainda vai estudar. Porque eu li praticamente todas as obras de André Luiz. Mas era interessante que eu acho que era de André Luiz, se não me falha a memória. Mas o cidadão era esquizofrênico e ele pegava um cabo de vassoura e o cabo de vassoura era um cavalo e ele saía galopando. Um homem já adulto galopando naquele cabo de vassoura como se fosse um cavalo. Mas psiquicamente ele tinha sido envolvido também na guerra, tinha sido um grande capitão de guarda. Então quando ele estava ali sobre aquele cabo de vassoura, ele se via psiquicamente ainda sobre o cavalo branco, soberbo, que ele gostava de cavalgar. Entendeu? Então, psiquicamente, ele está preso em uma cena, ele está preso. Eu me recordo do Evangelho no Lar, que eu realizava também na casa de um esquizofrênico, ainda está encarnado ele, e ele dizia muito assim: o meu algoz me persegue, o meu algoz me persegue. E ele fala muito em guerra, ele está aprisionado nas guerras, né? Então a gente percebe que é um ser humano encarnado e que ele, espírito, está aprisionado em uma situação, né? E adoece a mente. Então, se nós olharmos esse senhorzinho, ele está com a mente adoecida, porque a mente é do espírito. O espírito tem uma mente, ele é uma mente, né? É o nome do capítulo. É. Consciência em desequilíbrio. E você vê que a mente está totalmente desequilibrada. Resultado do quê, gente? Fala para mim, aí eu quero ouvir vocês. Culpa. Resultado do quê? Culpa. Ele respondeu aqui na Terra pelo delito cometido? Não. Então a gente diz assim: ai, que bom que ele não respondeu, não, que péssimo que ele não respondeu. Então quando a gente vê um crime desvendado e que o assassino pôde cumprir o crime aqui na Terra, sofrer as consequências disso, isso já é um alento para a própria consciência. Por quê? Porque ele pagou, ele mesmo. Porque onde é que está gravada a lei de Deus? Na consciência. Quem é o nosso maior juiz? A minha consciência. Então ele mesmo, eu fui descoberto e sofri as consequências do que eu fiz. Então, quando não sofre as consequências do que fez, aí a coisa complica. Então, por mais que ninguém tenha descoberto, por mais que os filhos dele nunca viessem a imaginar que o pai era um assassino, ou a atual esposa, ele sabia. Então, todos nós, todos os seres humanos que habitam a Terra, todos os meios que estão inseridos, sabem exatamente se o que está fazendo é bom ou é ruim. E terá que sofrer as consequências dolorosas disso. Já se passaram mais de 20 anos, ele está com 20 anos desencarnado. O José Esteves, que ele matou, já reencarnou e ele ainda está aprisionado na Guerra do Paraguai, ao assassinato. E detalhe, teve uma vida longa, desencarnou idoso e muito doente. Então imagina a luta psíquica que esse homem viveu e ainda, né, naquele período estava vivendo. Então ele está 20 anos no mundo espiritual. Participou de algum curso? Fez alguma... Nada, ele está preso. Então imagina uma reencarnação desse ponto em diante. Como é que vai ser esse espírito? Em que condição mental vai nascer esse espírito? A mente dele está adoecida? Numa nova encarnação isso vai perdurar. Ele fala, né? Interessante que ele fala antes. Que ele, depois que ele cometeu, quando ele casou, ele frequentou a igreja, ele tentou modificar as atitudes, mas ele depois, aí que ele fala para o André e para o Hilário, que não mudou nada disso, né? E não adiantou, como se não tivesse adiantado nada, né? E ele fala, será se ele tivesse sido preso, teria amenizado essa situação dele? Ele até comenta quando ele está falando com o André. Mas ele tentou, quando ainda vivo, ir para o lado religioso para ver se esquecia tudo aquilo, mas quando chegou na hora do desencarne, foi o que ficou marcado para ele. Na desencarnação, né, Augusto? No livro Voltei, tem no momento que o senhor Andrade e o doutor Bezerra de Menezes, que os dois fazem parte daquele grupo de espíritos que estão
recolhendo um grupo que desencarnou e que o senhor Frederico Figner fazia desse grupo. E eles estão, no momento que eles estão fazendo, vou usar o termo, translado, tá? Que eles estão nesse percurso para o mundo espiritual, para a colônia espiritual, em que eles começam a enxergar, ele diz como se fosse um leque de luz, que é justamente a colônia que eles estão se aproximando. Um dos participantes, e o Dr. Bezerra já tinha orientado, não fiquem lembrando do passado, precisamos de muita oração, porque eles estavam ali em volitação. Então, se eles perseverassem no pensamento do bem, eles conseguiriam continuar volitando. Mas se eles começassem a ficar pensando no passado, nos erros, a vibração iria cair bastante. Então, o que eles disseram? Então, vamos pensar no bem, vamos orar. E aí, o que aconteceu? Quando eles estavam se aproximando da entrada, um deles começou a gritar: eu não mereço, eu sou um assassino, eu sou um assassino. E aí tiveram que dar toda uma assistência, porque ele comprometeria todos do grupo. O que aconteceu? Ele foi um assassino naquela encarnação, ele realmente matou. Só que o que ele fez? Os últimos 30 anos dele foi de dedicação total ao bem. Ele fez um movimento, um esforço tão grande que isso fez com que merecesse a entrada dele. Gente, basta a gente pegar o apóstolo Paulo. Então, o que a tia está querendo trazer aqui? Quem de nós, como diz, atira a primeira pedra quem nunca pecou? Então, se eu for falar do meu passado, estou falando de uma encarnação. Se a Carla for falar dela, o Augusto, o Wesley, Marisa, a Lígia, Narumi, Ilma, a nossa Flora, o Tarcísio, Mitinha e Carlinha, se nós formos aqui falar do nosso passado, vai ter algumas coisas que a gente vai ter vergonha de falar, que a gente vai querer esconder. Mas isso quer dizer o quê? O amor cobre a multidão de pecados. Então, o que o nosso Pai espera há milênios é a nossa transformação. O senhor Leonardo Pires fez isso? Não, ele foi para a igreja para tentar aliviar a consciência. Só isso, para resolver o problema dele. Mas em nenhum momento ele direcionou o pensamento dele para a humanidade. Então ele teve, inclusive, tempo para isso. Ele viveu bastante. Então o que o Pai quer não é a morte do pecador, é a morte do pecado. Então, uma vez que ele tivesse reconhecido, porque, gente, a gente tem que se confessar a Deus. Meu Pai, me perdoa. Foi um momento de loucura, de paixão. Olha a conduta moral dessa mulher. Ela abandonou os filhos, abandonou o marido para viver uma vida dissoluta. Ela abandonou. Então, que tipo de irmã era essa? Então, imagina as companhias espirituais dessa senhora. Ele podia, sim, estar envolvido numa influência espiritual? Poderia, ao ponto de matar. Então, reconhecer o erro a Deus. Senhor, me perdoe, eu errei, mas eu vou mudar. Eu vou me tornar um humano melhor. Você não acha o amparo que você vai ter? Não tem como eu voltar atrás e desfazer. Ele deu veneno e deu. Acabou, matou. Isso não tem como mexer. Mas ele pode, no dia a dia dele, corrigir. Eu acho que é no livro Bairros dos Estranhos. Eu acho que é esse livro que tem foi um dos primeiros livros que eu li há 30 anos atrás, imagina, no Espiritismo. Mas ele tinha o filho dele, ele perdeu um filho, o filho desapareceu e ele sofria muito por isso. O que ele decidiu? Ele se vestia de palhaço e começou a visitar o orfanato, Era uma forma de aliviar a dor dele, era fazer trabalho voluntário com crianças. E numa dessas visitas, quem que ele achou? O filho. Então, imagina se ele tivesse se fechado na dor dele. Ele teria achado o filho? Se ele achou, foi porque ele fez um movimento de amor. Ele começou a pensar em outras crianças. Ele começou a pensar nas crianças que estavam no orfanato. E isso acabou encontrando. Quantas mulheres que também têm limitações, dificuldades na gravidez e acabam adotando. E depois de estarem adotando, engravidam. Quantos casos a gente já não viu?
nessa situação. Então, meus irmãos, a gente está falando de uma existência, mas nós temos existências anteriores e que quase sempre também não tem boas histórias. Então, hoje a gente vê um caso aqui de envenenamento, mas quantos nós também já não envenenamos? Então, tendo essa consciência das existências, tendo a consciência do nosso passado e sabendo que o amor cobre a multidão de pecados, por que eu estou perdendo tempo em não fazer o bem para também cobrir a multidão de pecados? Mas eu devo fazer o bem não com intuito ou interesse escusos, né, para aliviar, mas mesmo que seja assim, já é um movimento. Mesmo que seja por isso, já é um movimento, pelo menos de razão. E toda vez que nós começamos a fazer o bem, é questão de tempo para nós nos envolvermos de tal forma e realmente começarmos a fazer pelo amor. Então, que o início possa ser com esse propósito, essa consciência. Eu estou fazendo bem para aliviar, para compensar o mal que eu fiz. Mas à medida que nós vamos fazendo, o amor vai surgindo. Comentário, Wesley, Augusto, Carla, meninas, tudo ok? Foi bom esse capítulo? Então, para finalizar o capítulo 7, né, comentamos bem essa história que André nos trouxe, e se ele trouxe tem um propósito. Nesse instante, porém, Antonina, que é justamente a senhora, que dona da casa, que estava fazendo evangelho com seus filhos e que ela foi abandonada pelo esposo, né? Que tem um filho, o mais velho, acho que de 12 anos, né? Que está muito revoltado com o abandono do pai, até porque teve um que desencarnou, que é justamente esse trabalho, ela vai visitar essa criança, e ele diz, inclusive, se o papai estivesse aqui, talvez, né, o mano não tivesse desencarnado. E a mãe sabe trabalhar isso muito bem, porque é um espírito nobre, e não desperta no filho, não usa o filho para construir dentro dele raiva ou qualquer coisa parecida em relação ao pai. Ela consegue conduzir isso de uma forma que o filho possa perdoar e compreender o próprio pai. Então, nesse instante, porém, Antonina, em seu veículo sutil, olha, veículo sutil é o quê? Está falando do quê? Corpo perispiritual. E nós já sabemos, quanto mais evoluído o espírito, mais sutil é o corpo perispiritual. Quanto menos evoluído o espírito, mais grosseiro é o corpo perispiritual. Em seu veículo sutil, surgiu a porta da câmara em que o seu corpo dormia, vindo ao nosso encontro. Ou seja, até enxergou. Enxergou o Clarence, o André e o Hilário. Muito gostoso, né, gente? Então, se Deus nos permitir, no nosso próximo encontro, iremos entrar no capítulo 8, titulado Deliciosa Excursão. Então, é no capítulo 8 que nós iremos ver o encontro das mães com as crianças que retornaram ao mundo espiritual. Tudo ok, gente? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? .
que o assassino pôde cumprir o crime aqui na terra, sofrer as consequências disso, isso já é um alento para a própria consciência. Por quê? Porque ele pagou, ele mesmo. Porque onde é que está gravada a lei de Deus? Na consciência. Quem é o nosso maior juiz? A minha consciência. O amor cobre a multidão de pecados. Então, o que o nosso Pai espera há milênios é a nossa transformação. Então, o que o Pai quer não é a morte do pecador, é a morte do pecado. Então, reconhecer o erro a Deus. Senhor, me perdoe, eu errei, mas eu vou mudar. Eu vou me tornar um humano melhor. Você não acha o amparo que você vai ter? Não tem como eu voltar atrás e desfazer. Ele deu veneno e deu. Acabou, matou, isso não tem como mexer. Mas ele pode, no dia a dia dele, corrigir. Então, tendo essa consciência das existências, tendo a consciência do nosso passado e sabendo que o amor cobre a multidão de pecados, por que eu estou perdendo tempo em não fazer o bem para também cobrir a multidão de pecados? Então, vamos... Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Vamos pedir para a nossa irmã Aramita fazer a nossa prece de gratidão. Senhor da vida, é com muita gratidão e alegria que encerramos esses estudos da noite de hoje. Ainda não sabemos que privilégio que a Tua misericórdia concedeu a cada um de nós aqui presente, encarnados, desencarnados, e quem vai ouvir também essas leituras. É um privilégio, é uma concessão da Tua divina bondade. Por isso te agradecemos e ajuda-nos para que nós possamos, cada um de nós, recolher a Tua sabedoria, a Tua bondade, que a gente nunca se esqueça que os nossos grandes sofrimentos aqui na Terra são por nossa rebeldia, porque a Tua lei é de amor, a Tua lei é de educação, a Tua lei quer o nosso aprimoramento sempre. Então ajuda-nos, Jesus, para que possamos deixar um pouco de recalcitrar contra as Tuas leis, que a gente possa aceitar o Teu jugo e o Teu fardo com alegria, que a gente deixe de reclamar, de se queixar, que a gente deixe de maldizer as pequenas coisinhas do dia a dia. Ajuda-nos principalmente, Jesus, a ficarmos contigo, porque Tu estás conosco desde sempre. Que assim seja.